Pronto, já está gravando, então vamos compartilhar a nossa janela. Ai, gente, qualquer problema que aconteça, como foi na semana passada, que para mim estava mudando os slides normalmente e para vocês não estava mudando, então, por favor, qualquer coisa me avisem, tá bom? Muito bem, então, agradeço mais uma vez pela companhia de vocês, sempre uma alegria. O nosso evangelho no domingo à noite. Nós estamos estudando a passagem sobre a mulher adúltera, já é o terceiro domingo com essa passagem, mas nesse bloco é o nosso encontro de número 43, estudando somente as passagens em que Jesus se encontra com alguém, mas que não há uma cura de algum problema físico ou obsessivo, certo? E então, para dar início às nossas atividades desta noite, deixa eu ver quem está chegando, eu tenho que voltar lá na tela, é a Lúcia, pronto. Eu vou pedir para... Quem que eu vou pedir? Vou pedir para a Ângela fazer a prece de abertura para a gente. Pode ser, Ângela? Sim, Maruísa, pode ser sim. Então vamos lá. Vamos todos agora nos unirmos em pensamento, abrindo nossos corações para mais uma noite de estudo, onde Jesus é o nosso guia, onde seus ensinamentos fazem-nos pensar o quanto devemos e podemos melhorar. Então vamos juntos agora nesse momento nos conectar com o plano espiritual, pedindo a proteção dos mentores que cuidam deste estudo, para que possamos estar receptivos a tudo aquilo que iremos aprender. E além de receptivos, gratos pela oportunidade de saber um pouco mais, de esmiuçar todas as passagens, todos os momentos. E nesses estudos, das mulheres com Jesus, estamos descobrindo tantas coisas maravilhosas e esclarecedoras para cada um de nós. Então, vamos, nesse momento, agradecer essa oportunidade e, principalmente, agradecer a proteção e o amor do Mestre por nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então, essa aqui é a capa que a gente usa para colocar no vídeo. Mudou para vocês? Mudou, Malu, mudou. Então, aliás, de novo, a parte 2 não é a parte 2. Oh, meu Deus, eu sempre erro. Depois eu corrijo ali, é a parte 3, certo? Deixa eu corrigir já. Espera lá. Oxe, meu Deus do céu. Sempre fica faltando alguma coisa. Deixa eu corrigir já, pronto. E essa daí é a capa que eu uso depois para colocar o vídeo lá na nossa playlist lá no YouTube. E, bom, então, essa passagem que aparece, ela ocorre só no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, e as leituras de Emmanuel é o que mais tem. Nós já lemos o Pão Nosso, capítulo 50 e 85, e o Caminho, Verdade e Vida, 43, na semana passada. Hoje a gente vai pegar a Construção de Amor, o capítulo 16, o livro Nós, não é nó de laço, é nó de nós, né? Coletividade. Capítulo 18, que é a mesma mensagem do livro Plantão de Paz, capítulo 10, depois do livro Canais da Vida, capítulo 13, e o Encontro Marcado, capítulo 31. Não sei se a gente consegue ler todos ainda hoje, né? Talvez, vamos ver se pelo menos 3 a gente consegue. É porque depois surgem sempre muitos comentários e a gente não tem pressa, né? Isso é importante frisar. Depois vem os de Humberto de Campos, o Boa Nova, capítulo 13, Contos e Apólogos, capítulo 14. Mas depois que a gente terminar Emmanuel, eu não vou pegar o Humberto de Campos, eu vou na Amélia Rodrigues, porque nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 15, ela conta o que aconteceu com essa mulher,
depois que Jesus disse para ela, vai e não peques mais. O que foi feito da vida dela? A Amélia Rodrigues conta isso para a gente. Ela também trata desse assunto no livro Luz do Mundo, capítulo 13, Quando Voltar a Primavera, também capítulo 13, Há Flores do Caminho. Então, 4 leituras de Amélia Rodrigues, e, para finalizar, o Luz Imperecível, de Honório Abreu, que faz a interpretação de versículo a versículo. A gente vai ver só um pedacinho. E Joana de Ângeles tem o livro Celeiros de Bênçãos, capítulo 19, e o Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 4. Certo, gente? Então, como podemos ver, tem muita coisa a respeito desse assunto. Eu falei, nossa, mas por que os amigos espirituais escreveram tanto sobre esse assunto? É porque realmente tem muita coisa para se falar a respeito, certo? Então, vamos para a nossa primeira leitura de hoje, que é o livro. Então, eu vou fechar aqui o PowerPoint totalmente, assim já libero uma tela aqui, e já vou compartilhar a primeira leitura, porque daí eu posso colocar tela cheia em tudo, certo, gente? O máximo possível para quem está acompanhando. Espera aí, colocar aqui tela cheia e um zoom de 400%, tá? Deoclésia, faz tempo que você não lê. Você pode ler para a gente? Dá para ler? Posso sim, Malô. Então, vamos lá. Posso. Diante da lei. Perante os tribunais divinos, a conspurcação da mulher que malbarata os dons sublimes da vida não é a única forma de prevaricação que reclama a bênção do reajuste. À frente dos juízes celestes comparecem igualmente os sacerdotes que se venderam ao simonismo. Aí, daqui a pouquinho já procuro o que significa simonismo. Os magistrados que perderam a boa consciência nos mercados do suborno. Os cientistas que negociaram a riqueza inapreciável da inteligência, trocando preciosidades da vida por escuros troféus da morte. Os generais que perverteram a ordem, permutando-a por facilidades econômicas. Os políticos que traficam no altar da confiança do povo. Os administradores que dilapidam os tesouros públicos na exaltação dos seus interesses particulares. Os artistas que rebaixaram as próprias emoções, vendendo as imagens da beleza ao prazer dos sentidos, animalizando a existência ao invés de sublimá-la. Os trabalhadores que corromperam a paz da própria alma, enganando o tempo e a si mesmos. Compadeçamo-nos da mulher, nossa mãe e nossa irmã, nossa filha ou nossa companheira, que, qual fonte cristalina, sofreu a visitação dos monstros da natureza a lhes poluírem as águas vivas. Há misericórdia no céu para os vencidos que o Senhor, mais tarde, arrebatará das garras do mal que transitoriamente os senhoreia. Mas examinemos a nós próprios, inventariemos as nossas ações de cada dia e vejamos se o nosso coração não adulterou os mandamentos de amor que nos regem. Estaremos usando a nossa fé para o bem? De que modo utilizamos o conhecimento superior?
Que bênçãos extraímos do sofrimento e da luta? Como agimos no círculo das próprias responsabilidades? De que maneira gastamos os empréstimos e as possibilidades do Senhor? Que fazemos do tempo que Deus nos concedeu? Depois do balanço diário de nossos pensamentos, palavras e atos, pratiquemos a bondade com todos, entre a fé e o serviço incessantes, e não nos faremos réus passíveis de severo julgamento à frente da lei. Emmanuel. É isso daí, né, Malu? É melhor a gente parar um pouquinho e pensar, né? Nem fale. Pensar no que estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa fé. Se é fé ativa, porque a fé passiva já não... A gente sabe que não resolve para nós nesse julgamento, né? Na hora do nosso julgamento. O que fizemos com a herança de Jesus Cristo? Eu procurei o significado de simonismo, eu já fazia uma ideia, mas é exatamente isso. É o comércio ilegal de bens ou cargos sagrados, certo? E havia uma época em que se comprava o lugarzinho no céu já, né? Então, isso significa simonismo, tá bom? Certo. E que era muito comum, né, em algumas práticas religiosas, né, para conseguir os bens e para os seus próprios interesses, já se vendia o lugar no céu, e com isso as igrejas enriqueciam, certo, gente? Ai, meu pai, não, Era assim. só. Pois é, né? Mas Vai saber, assim. né? É bem possível que a gente também tenha comprado algum, né? Pode É bem ser, né? capaz que a gente tenha comprado algum, esperando algum lugar no céu. Ai, meu pai. Mas, olha, gente, o que Emmanuel mostra para a gente é assim, nós temos olhos, às vezes, para condenar, para censurar, para criticar somente um determinado grupo de pessoas ou um determinado grupo de crenças religiosas ou um determinado grupo de preferências político-partidárias, enfim. E no caso da mulher adúltera, como a gente já comentou bastante, o pessoal tinha olhos só para ela e ninguém falava quem era o adúltero, né? E então Emmanuel está dizendo para a gente aqui que não são somente as mulheres que decidem pelo caminho da prostituição, vamos dizer assim. Deixa eu ver quem está chegando agora. Mariana. Pronto. Boa noite, Mariana. Não vai perante os tribunais divinos, né, que a gente sabe que é o tribunal da própria consciência, não são somente as mulheres ou homens que tenham optado pela promiscuidade durante a vida, durante a existência material. E Emmanuel dá uma relação que, olha, gente, não é pequena, viu? Aí, a hora que a Deocléssia estava lendo, eu falei assim, meu Deus do céu, os tribunais celestes... Aliás, a relação é bem atual, né, Manu? Bem atual e vai estar cheio de gente, certo? Acho que não vai sobrar lugar nem para homens e mulheres que tenham sido promíscuos em relação à sexualidade, que seria dos males o menor. Gente do céu, juízes, sacerdotes, magistrados, cientistas, generais, políticos, administradores, artistas, trabalhadores. Faltou algum? Faltou algum? Ou seja, vai estar cheio, certo, não é, Celina? Vai estar cheio, é muita gente e super, super, super atual. Só que nós somos por demais preconceituosos. E achamos que somente aquelas pessoas
que tenham escolhido por uma vida um pouco mais promíscua ou outras opções que sejam na área da sexualidade, é que são os grandes adúlteros da vida. Olha, pela relação que ele deu aqui, e outra, hein? Ele colocou em primeiro lugar os sacerdotes, mostrando que essa adulteração também ocorria dentro da igreja. Porque todos os casos que ele mostrou aqui, por isso que a gente precisa ler de novo com calma, né, gente? Todos os que ele colocou aqui para a gente, sacerdotes, magistrados, cientistas, generais, políticos, administradores, artistas. Os artistas não fazem ideia do poder que eles têm sobre as multidões, talvez até tenham, né? Os trabalhadores que enganam o tempo. Se não estão cumprindo com o cargo que exercem, eles também estão cometendo adultério, eles estão adulterando o objetivo da função onde estão. Já estão, lembrando, né, gente, essa passagem está extremamente ligada a um dos 10 mandamentos de Moisés, que é o não adulterarás. É não matar, não roubar, não adulterar. Então, quando a gente não cumpre com a função pela qual devemos, nós estamos adulterando, estamos cometendo um outro tipo de adultério, mas Emmanuel, como sempre, não para por aí, porque nós, pessoas comuns, né, que não ocupamos nenhum desses cargos, ele vem assim, aí ele lembra da gente, né, que tem a misericórdia divina, vai acudir a todos os que adulteram, vão estar ali sob a misericórdia divina. Mas aí aí no 13 ele coloca, examinemos a nós próprios. Aí vem o autoexame. Vejamos se o nosso coração não adulterou os mandamentos de amor que nos regem. Então, gente, o que Emmanuel está falando aqui é para todos, independentemente do cargo que exerçam, independentemente das opções que tenham escolhido na vida. Se não estamos adulterando os mandamentos de amor. E a gente já aprendeu, pelo menos na teoria, que todos os ensinamentos de Jesus estão resumidos, Jesus resumiu todos os ensinamentos e os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí ele vem com aquelas perguntinhas, né? As perguntas de Emmanuel, misericórdia. Estamos usando a fé para o bem, o conhecimento superior. E olha, gente, o que nós estamos fazendo de domingo no Evangelho, e também em todos os estudos que a gente tem feito, a gente está angariando conhecimento superior. Mas o que estamos fazendo? De que modo estamos usando? Que bênçãos do sofrimento e da luta, porque quando foi? Foi na quinta-feira que nós falamos? Não, foi oh meu Deus, lá na roda de leituras que a gente falou da dor e do sofrimento. Isso, né? na roda de leitura. Né? Na roda de leitura trazem lições. E as nossas responsabilidades, os empréstimos, tudo que Deus nos proporciona, as oportunidades, os talentos, o tempo. E a gente tem uma dificuldade imensa de fazer esse balanço diário de pensamentos, atos e palavras. Né, gente? Para ver onde que nós estamos, se realmente estamos fazendo, nem que seja o mínimo, ou se estamos adulterando os mandamentos de amor. Que lição! E olha, gente, esse livrinho
não é nem um pouco conhecido, certo, gente? Quando a gente estava lá com aquelas leituras das obras de Emmanuel, uma boa parte deles não são conhecidos. Olha o título, Construção do Amor. Você tem ele, Celina? Eu não tenho. Eu tenho, Malu, eu tenho. Foi o 30º livro que nós estudamos. E é pequenininho. Pequenininho, é. 20 capítulos, acho. Aquele monte de livrinho que Emmanuel tem de 20 capítulos. Tem 20 capítulos. 20 capítulos, é. E não é um livro conhecido, mas olha que lição. Alguém quer fazer algum comentário, gente? E olha, quem quiser ler novamente esses livros, é só acessar esse site onde eu estou aqui, gente, é www, depois eu vou aqui no princípio para mostrar, que é a bibliadocaminho.com.br, onde tem todas as obras de Emmanuel, todas as obras de Kardec, certo? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Tudo quietinho? Podemos passar para a próxima leitura, então? Malu, Diga bem. eu lembrei da lição de Santo Agostinho, né? Ah, Que sim. ele fazia Isso, isso toda noite, ele pensava no dia dele quais as ações que ele fez para o bem. isso, Eu exato. estava lendo, eu me lembrei disso, não sei onde foi que nós lemos sobre isso. No Evangelho, tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele fala sobre isso daí, tá bom? Né? É lá. Bom, gente, Então, então vamos. obrigada pela Imagina, oportunidade. Viu? imagina, Deoclésio. Agora o próximo livro se chama Nós. Então, eu vou sair do modo tela cheia para poder voltar no índice. Aqui, gente, olha, quando vocês veem na Bíblia do Caminho e pedem para pegar aqui as obras do Chico, depois aqui elas estão divididas aqui por ordem alfabética. Deixa eu ir no começo que fica mais fácil. Tem que procurar a Doutrina Espírita, segunda parte, que tem daí o índice de todos os livros psicografados pelo Chico. No caso, a gente vai agora para o livro Nós, capítulo 18. Deixa eu ver se ele está na terceira parte aqui. Deve estar aqui, ó. Deixa eu ir mais depressa, peraí. Aqui, ó. Nós, capítulo 18. Tá tudo tranquilo? Tá parecendo tudo normal aí para vocês? Como falas, como escreves? Tá tudo certo, gente? Tá tudo ok, Malu. Tá bom. Bom, se por algum problema para alguém, fala que eu saio e compartilho de novo. Capítulo 18, como falas, como escreves, e vou pedir para Lígia fazer a leitura. Pode ser, Lígia? Oi, pode sim. Então, pode começar. Como falas, como escreves. E tornando a inclinar, escrevia na terra. João, capítulo 8, versículo 8. Quanta gente não abusará dos recursos da escrita por veicular imposições e difundir enganos na terra? Quantos espíritos, mesmo desencarnados, valem-se dessa possibilidade para atender a venenosos caprichos individuais? Aqui escreve-se para a consecução de determinados objetivos inferiores, além, aproveitam-se publicações para o mercado de propósitos subalternos. Quantas vezes nós mesmos teremos movimentado o jornal ou o livro pretendendo impor nossa interpretação individual? Quem escreve precisará lutar contra numerosas leviandades que ameaçam o espírito. É indispensável guardar-se todos os dias e, nessa vigilância justa, será razoável lembrar a posição de Jesus, que não deixou livros ou pergaminhos
legando-nos, apesar disso, os tesouros da vida imperecível. Importa considerar, no entanto, que o Mestre Divino escreveu na Terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto do Cristo? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem comum. No campo, traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens. Nas cidades, construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Se essa criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. Vê o que grava nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que faz. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Tem Pode. comentário. Tem comentários, Lígia? Todos nós somos responsáveis, né, pelo que fazemos. Sim. Realmente, a gente grava, né? E isso me recordou uma fala do Alexandre Caldini, que ele fala sobre a morte. Mas ele pergunta, quando a pessoa morre, não é para a gente perguntar do que ela, a gente fica perguntando, né, do que ela morreu, né? Mas sim, como ela viveu. Exato. E exatamente me lembrou essa fala dele, essa leitura. Exatamente. Como a gente vive, né? Como a gente Como vive se mal, vive. né? E a gente vive... Oi? Eu, pelo menos, eu ainda vivo mal. É. Eu ainda vivo mal, preciso melhorar para viver melhor. E prestar bastante atenção na lição anterior, né? De que a Deoclésia leu, para saber qual daquelas filas a gente vai pegar, né? Qual daquelas filas. Gente, eu vou pegar esse parágrafozinho aqui, onde Emmanuel fala, aqui, ó. Importa considerar que o Mestre Divino escreveu na terra. Vejam que aqui ele colocou terra com letra minúscula. Porque Jesus, realmente, com o dedo, ele fez algumas marcas no chão. E como a língua aramaica não é um idioma como o nosso, como a língua portuguesa, é aqui do nosso lado ocidental, onde nós temos as palavras com consoantes e vogais, né? O aramaico era formado por símbolos. E bastava que ele desenhasse o símbolo no chão, na areia, que todos iriam olhar e compreender o que ele estava querendo dizer. E certamente o que ele escreveu mexeu com os homens que estavam ali, na verdade, não tão preocupados em apedrejar a mulher, mas para ver se conseguiam pegar Jesus em algum deslize em relação às leis de Moisés. E como que ele disse, né? Quem estivesse em pecado, que atire a primeira pedra nela. Então, como que dizendo, todos vocês que estão aqui acusando essa moça, vocês também já, de alguma forma, já adulteraram. De alguma forma, vocês também cometeram adultério, não no sentido no sentido literal da palavra ao pé da letra, mas de alguma forma adulteraram aquilo que vocês deveriam ter feito corretamente e não fizeram.
em outras palavras, todos vocês já cometeram uma infração em relação às leis de Moisés relacionadas a esse mandamento, não adulterarás. Mas aí Emmanuel troca a palavra terra, minúscula, pela terra maiúscula. Né? Todos nós estamos deixando aqui no planeta a história da nossa passagem. Todos nós. Né? De uma forma ou de outra, todos nós estamos deixando a nossa contribuição, seja positiva e seja negativa. Então, daí ele dá alguns exemplos, né, do campo, nas oficinas, e Jesus escreveu o seu livro. Aliás, na verdade, Jesus não deixou nada escrito, mas a sua trajetória de vida é um verdadeiro livro. Então, a mesma coisa, não significa que na minha existência eu escrevi um livro, é simbolicamente falando, né, gente? Mas aí Emmanuel amplia essa questão, falando que o planeta, agora é Terra com T maiúsculo, então ele está se referindo ao planeta. O planeta é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Então, o nosso compromisso não é só individual, mas também coletivo. E por isso que ele diz lá embaixo que, mesmo que a gente não perceba, nós estamos diariamente escrevendo a nossa história. Né? E que a gente tome cuidado com aquilo que nós estamos gravando nessas páginas. Porque, como ele diz aqui no final, não manches o livro que o Pai nos confiou. Né? Porque o nosso compromisso é com todos, né? As nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Então, Emmanuel conseguiu puxar essa parte, dessa passagem em que Jesus se abaixa e com o dedo escreve na terra, mas, na verdade, ele não escreve, porque a língua aramaica não era uma escrita como é a escrita da nossa língua portuguesa, dos idiomas falados aqui do lado do Ocidente, mas ele deixou um livro para nós, né? E nós também estamos escrevendo o nosso. Né? Então, que a gente tome bastante cuidado, porque a gente sabe que o que nós estamos gravando e grafando fica registrado em algum lugar no plano espiritual. Né, gente? Nada fica sem registro, tá bom? Mais alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Nós também fizemos a leitura desse livrinho nosso, que acho que também tem 20 capítulos, né, Celina? É Sim, pequenininho. Marô, sim. É daqueles livrinhos pequenos de Emmanuel, mas que trazem lições extraordinárias. Mais alguma coisa, Lígia, que você queira destacar? Algum parágrafo que tenha chamado sua atenção? Não. Tá tudo certo? Obrigada. Então, tá bom. Nós que agradecemos. Vamos passar agora para os canais da vida. E, de novo, eu tenho que sair do modo tela cheia, gente, só para poder voltar no índice e facilitar aqui para mim, tá? Então, canais da vida deve estar aqui na primeira parte mesmo, vamos ver. Aqui, ó. Canais da vida. E o Canais da Vida é também o número 13. A primeira pedra. Está aqui, olha. Beatriz, quer ler para a gente? Pode ser, Marô? Pode ser. Tá, por favor. A primeira pedra. Assim, muitos companheiros errados, ninguém nega. Esse que te protegia, a confiança desabou à maneira de tronco pesado, sobre a plantação ainda frágil de tua fé.
O outro, que te parecia invulnerável no desassombro, acovardou-se e fugiu. Conhecestes os que pregavam generosidade, agarrando-se à avareza, e notastes que os que falavam em virtude atombarem no vício. Situavas a fonte do consolo em vários amigos que acabaram no desespero e recolhias orientação de outros tantos que se afundaram na corrente das sombras, quais barcos à matroca. Em muitos casos, trocastes entusiasmo por desalento e admiração por repugnância. Diante de semelhantes problemas, é natural te sintas entre a mágoa e a revolta. No entanto, entra no santuário de ti mesmo, procurando compreender a nossa obrigação de auxiliar e servir, e reflete nas exigências da evolução. Coloca-te no lugar da criatura em dificuldade e enumera quantas vezes tem sido providencialmente auxiliado, para não caíres em tentação. Medita nas horas em que os pensamentos infelizes te dominam a alma, nos momentos em que tropeças e cais, nas ocasiões em que te enganas e sofres, nos instantes em que lastimas as faltas que não desejarias cometer. E se te sentes longe da possibilidade de errar e integralmente livre de toda culpa, poderás então ouvir de novo a lição de Jesus e atirar a primeira pedra. Lindo, né? Cara, muito bonito. Ele fala realmente para olhar para si, né? Eu entendi assim que é para a gente se olhar para si, para a gente se perdoar também das nossas falhas, né, e tudo mais. E eu tô numa fase, Maro, que todo mundo falando assim, sobre amor próprio, mas é muito difícil a gente se amar primeiro. Muito. Eu tô trabalhando muito isso hoje, nos meus 26 anos. Então, uma boa parte do nosso grupo espírita está quase tudo na faixa dos 70 e nós não conseguimos ainda, viu, Beatriz? Então, você fique tranquila. Então, tá bom. Obrigada. Me alivia um pouco. Mas eu achei bem tocante esse texto. E é o que a gente fala, o que Jesus fala, né? Quem não tenha pecado, né, que atire a primeira pedra. E às vezes não é nem uma coisa tão grandiosa, às vezes é de nós mesmos, né? Nós mesmos. Da maneira como encaramos o que a gente esperava do outro e o outro não tem para nos oferecer. Ou tinha e depois não tem mais. Exatamente. A gente tem que aceitar as mudanças, né, que a vida nos coloca sem ficar com raiva, né? Porque isso só adoece nós mesmos e não faz a gente evoluir em nada. Isso. E do mesmo modo que a gente se decepciona com os outros também se decepcionam conosco. Sim. Porque, às vezes, como ele fala assim, aquele que te parecia invulnerável, de repente se acovardou e fugiu. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente esperava do outro, e o outro não tem para dar, a mesma coisa se aplica a nós. Muita gente, né? Alguém possa estar esperando muita coisa da gente, e a gente não tem para dar. Então, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Tá todo mundo no mesmo barco. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, às vezes mais doloroso para alguns, às vezes mais fáceis para outros. Quando a gente quando a gente consegue compreender isso, a gente perde o costume de criticar. Porque é isso que Emmanuel está falando aqui.
realmente tem muita gente que comete bobagem, incluindo a gente, em relação aos outros. Né? Olha, como ele fala aqui, não sei, gente, em muitos casos trocasse entusiasmo por desalento e admiração por repugnância. Às vezes a gente super admirava uma pessoa, depois ela fez uma coisinha que a gente não gostou, e da admiração a gente vai para a repugnância assim, num salto. E a mesma coisa os outros em relação a gente. É recíproco. Né? E ele ainda fala, é natural que você fique magoado, que você fique revoltado com o outro, mas o outro também tem o direito de ficar magoado e revoltado com a gente. Então, é isso que ele fala aqui, olha, coloca-te no lugar da criatura em dificuldade. E quantas vezes a gente tem sido ajudado sem saber, para a gente não fazer coisa pior. Né? Quantos momentos de pensamentos infelizes a gente não tem? Meu Deus do céu! Quantas vezes a gente se engana? Quantas vezes a gente lastima os erros que a gente cometeu e não deveria ter feito? Enfim, quando a gente parar para pensar que nós, e é importante a gente lembrar disso, gente, o Espiritismo não é doutrina perfeccionista. A gente não vai terminar essa encarnação e nos transformarmos em espíritos puros, nem em espíritos bons. Nós vamos continuar sendo espíritos imperfeitos, do mesmo jeito. Todos nós, com uma ou outra exceção. Então, ninguém, o que Jesus falou há 2000 anos para aqueles homens, para aqueles velhacos daquela época que queriam pegar Jesus numa trama, né? E ele fala, então atira a primeira pedra se alguém aí de vocês não cometeu nada contra as leis, se vocês estão em dia com as leis divinas. E isso continua valendo, porque todos nós, encarnados e desencarnados, ainda vinculados ao planeta Terra, ainda somos espíritos muito atrasados, ainda somos muito imperfeitos. E do mesmo modo que a gente se decepciona com os outros também se decepcionam, e às vezes até mais com a gente. Certo? Mais alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa lição? Mais alguma coisa, Beatriz, que tenha chamado sua atenção? Não, tudo certo. Eu só queria ver o capítulo mesmo. É Canais de Vida, né? O livro. É o livro... Não, Canais da Vida. Canais da Vida é o livro e o capítulo 13. Tá? Tá aparecendo aqui, ó. Certo? Tá bom. Muito bom, gente. E eu acho que dá tempo da gente ver o último de Emmanuel, né? Que se chama Encontro Marcado. Deixa de novo sair da tela cheia e voltar aqui no índice principal. Esse Canais da Vida também acho que só tem 20 capítulos, eu esqueci de olhar. Eu acho que Encontro Marcado já é no próximo bloco. Espera aí. Tem 60 capítulos, Malô. O qual, Celina? Encontro marcado. O Encontro Marcado, mas o outro não, né? Encontro Marcado tem mais, mas o anterior, Canais da Vida, acho que tem só 20. Só 20, só. Isso. E aqui é o capítulo 31. O Encontro Marcado é um livro com textos com mais profundidade, viu, gente? Lenita, faz tempo que você não lê também. Faz um bom tempo. Você pode ler para a gente? Claro, posso sim. Espera aí. Então, vamos lá. Sexo transviado. Tema: conduta espírita antes o sexo transviado. Ouvirá referências descaridosas em torno do sexo transviado. No entanto, guardará invariável respeito para com os acusados, sejam eles quais forem. Muito fácil traçar caminhos no mapa, sempre difícil trilhá-los.
debaixo da tempestade, às vezes sangrando as mãos para sanar as dificuldades imprevistas. É preciso saber penetrar fundo nas necessidades do espírito para enxergá-las com segurança. Aplica a bondade e a compreensão toda vez que alguém se levante contra alguém, porque, em matéria de sexo, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas a resgatar e problemas a resolver. Muitos daqueles que apontam desdenhosamente os irmãos caídos em desequilíbrio emotivo, imaginando-se hoje anichados na virtude, são apenas devedores em moratória, que enfrentarão amanhã aflitivas tentações e provações, quando soar o momento de reencontrarem seus credores de outras eras. Não condenarás. Enunciando tais conceitos, não aceitamos os desvarios afetivos como sendo ocorrências naturais. Propomos-nos defini-los por doenças da alma, junto das quais a piedade é trazida para silenciar apreciações rigoristas. Nas quedas de sentimento, há que considerar não somente a fraqueza, necessitada de compaixão, mas também, e muito comumente, o processo obsessivo que reclama socorro ao invés de censura. Não podemos medir nossa capacidade de resistência no lugar do companheiro em crise. E por isso é aconselhável caminhar com misericórdia em quaisquer situações, para que a misericórdia não nos abandone quando a vida nos chame ao testemunho de segurança moral. Se alguém caiu em desvalimento ou desceu à loucura em assunto do coração, misericórdia para ele. Em todas as questões de sexo transviado, usa a misericórdia por base de qualquer recuperação. E quando a severidade nos intime a gritar menos preso, acalentar maledicência, estender escárnio ou respeitar punições, recordemos Jesus. Aquele de nós que jamais tenha errado em nome do amor, seja em pensamento ou palavra, atitude ou ação, atire a primeira pedra. Emmanuel. Muito bom. Que bordoada. Muito bom. Quem de nós já não apontou o dedo e falou, pô, olha o que a pessoa está fazendo, nasceu desse jeito, agora está se comportando de outro, onde já se viu ficar tocando a menininha, o menininho. Né? Nós não chegamos a esse ponto. Mas quem de nós não fez nada errado? Sim. Não pensou alguma coisa errada? Uhum. Ainda mais nos tempos atuais, certo, gente? Nós precisamos, assim, tomar bastante cuidado, porque não sabemos quais são os nossos antecedentes nesse campo, né? De outras existências. E como ele diz, todos nós escorregamos feio nessa questão, na questão do afeto, na questão da sexualidade, e ele coloca os desvios da sexualidade como doença, onde que ele coloca aqui? Além de ele colocar, aqui, olha, além de colocar como doenças da alma, ou seja, o desajuste está no espírito, ele também coloca a possibilidade de um processo obsessivo. Então, o caso pode ser muito mais grave do que a gente possa imaginar. E qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, é não apontar o dedo para ninguém.
mas procurar compreender, procurar, se possível, se for na família, aconselhar, né? Porque, independentemente da escolha afetiva, o que nós precisamos, de fato, é nos tornarmos pessoas de bem, independentemente da escolha que a gente tenha feito na vida, em relação ao campo afetivo. O importante é que a pessoa tenha caráter, seja cumpridora das suas obrigações. Agora, se afetivamente ela é homossexual, se ela é bissexual, aí já entra um pouco de promiscuidade, infelizmente, mas se ela é heterossexual, o importante é que ela seja uma pessoa íntegra. E é nesse sentido que a gente deve, quando possível, quando necessário, orientar. Agora, a escolha sexual, desde que ela não caia na promiscuidade, porque aí é que mora o perigo, né, gente? Mas, mesmo assim, não acusar. É o que Emmanuel está dizendo aqui para a gente. Porque nenhum de nós sabe até que ponto vai a nossa resistência, né? Porque vai que, de repente, aparece uma grande paixão avassaladora do passado e vira a vida da pessoa no avesso, sem que ela consiga resistir, independentemente se ela já tem ou não um compromisso com alguém. Então, são muitos os problemas, são muitos os problemas. E, olha, nos romances que a gente está estudando de quarta-feira, dos romances de Emmanuel, a gente vê isso direto. Então, isso é da natureza humana milenarmente. Então, quanta coisa a gente ainda tem que corrigir em nós. Não é, Lenita? É isso que ele está falando aqui, né? Que a gente oriente, né, se estiver sob a nossa responsabilidade, que a gente oriente para que a pessoa seja uma pessoa íntegra, para que ela seja uma pessoa correta com os seus deveres, procure se desenvolver como ser humano, como pessoa, e não caia na promiscuidade. É só isso, né? Alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? Muito interessante, né? Tudo certo? Ninguém quer falar nada a respeito? Bom, gente, então nós terminamos as 4 leituras de Emmanuel. Eu vou interromper aqui para o compartilhamento, para poder voltar aqui na página principal, que já também estamos aqui chegando perto já dos nossos finalmente, tá bom? O nosso tempo. Olha que beleza, hoje nós estamos em 13 pessoas, que maravilha. Então, nós vamos combinar assim, para a próxima semana, se Deus assim o permitir, nós vamos pegar os livros de Amélia Rodrigues, mas, como sempre, eu vou projetar aqui para a gente, porque nem todos têm os livros de Amélia Rodrigues, né? E é difícil conseguir o PDF dos livros do Divaldo, mas a gente projeta aqui e todo mundo tem condições de acompanhar, tá bom, gente? Então, vamos finalizando aqui o nosso encontro desta noite, e para encerrar, eu vou pedir para Celina finalizar para nós. Pode ser, Celina? Sim. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, nosso modelo e guia, agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ampliar o entendimento dessa lição que parece que sabíamos tudo, não tinha muita coisa para falar, e quantos ensinamentos, quantas lições, quanto aprendizado. Rogamos a Deus que todos os irmãos necessitados nos 2 planos da vida tenham usufruído da beleza dessas lições, sintam-se mais encorajados, mais firmes no propósito de evoluir. Agradecemos a grande equipe espiritual da casa que nos acompanhou e agradecemos sempre
a bendita doutrina espírita na nossa vida, nessa encarnação. Obrigada a todos. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus.